Entrevista. Educadora. Via aplicativo, a gente vai entrevistar e conversar agora com o deputado federal Bira do Pindaré, do PSB, bastante atuante na Câmara Federal e uma das lideranças políticas do Maranhão, inclusive aqui da ilha de São Luís. A gente dá a saudação ao deputado Bira do Pindaré. Muito bom dia, obrigado por acolher a solicitação da nossa emissora. E eu começo já emendando uma pergunta, lhe saudando com bom dia, deputado, e faço a primeira pergunta. Como é que o Congresso vê o pedido atual do impeachment do ministro, contra o ministro Alexandre de Moraes, nessa tentativa do presidente Jair Bolsonaro, deputado? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Educadora, um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Padre Guto, eu queria começar pela sua pergunta, dizer o seguinte: eu considero um absurdo esse pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que na verdade faz parte de uma estratégia política do presidente Bolsonaro de lançar uma cortina de fumaça para desviar a atenção dos verdadeiros problemas que o Brasil enfrenta nesse momento, começando pela pandemia, em razão da quantidade de pessoas que já morreram e mortes que poderiam ser evitadas se o governo tivesse agido. Você sabe que tem uma CPI que está investigando, que já constatou corrupção em compra de vacina, o que é um absurdo. Então, tudo isso faz parte dessa estratégia de desviar a atenção em relação à pandemia, em relação aos problemas da economia, que está oprimindo o povo brasileiro. Diga-se, dentro disso, a questão do desemprego, a questão do salário achatado, a questão do aumento de preço nos itens mais básicos de consumo da população brasileira, como, por exemplo, o arroz, o feijão, alimentos, de modo geral, a questão do gás de cozinha, da gasolina, quer dizer, uma série de problemas que o governo deveria estar dando atenção para resolver e, ao invés disso, fica criando essas confusões políticas para animar a sua claque, para desviar a atenção, para querer realmente jogar uma cortina de fumaça, ou seja, para esconder o que realmente tem acontecido de ruim, as maldades que têm sido feitas, como, por exemplo, a questão da reforma trabalhista, que foi feita agora, um absurdo. Vão ter pessoas que, para ter emprego, vão ter que abrir mão do fundo de garantia, das férias e do 13º salário. Então, é esse nível que nós chegamos. Privatização da Eletrobras, privatização dos Correios, a PEC 32, a reforma administrativa, que acaba com a estabilidade dos servidores. Gente, é tanta coisa que tem sido feita contra o povo brasileiro, e aí o que resta para o governo é essa estratégia de criar confusão o tempo todo para poder essas maldades. Então, para mim, é o que está por trás dessa iniciativa de pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, que é um ataque direto ao Supremo Tribunal Federal, é o ataque às instituições e a ameaça permanente contra a democracia para resgatar a ditadura em nosso país. Um absurdo. Deputado, inclusive, o senhor fala de cortina de fumaça, teve uma outra pouco antes, que é a temática do voto impresso. O senhor acha que tem alguma possibilidade dessa discussão ser retomada, do presidente levantar essa cortina de fumaça de novo? E como foi essa discussão aí na Câmara Federal? Pois é, nenhuma chance. O voto impresso é totalmente sem fundamento. Não há comprovação técnica em relação ao sistema eletrônico de votação. Pelo contrário, nós que conhecemos, tivemos a oportunidade, Padre Guto, de conhecer o sistema de votação que era no passado, o sistema manual, a gente sabe a quantidade de fraudes que aconteciam. E o voto eletrônico foi uma evolução para nós. Então, não é uma questão realmente séria e que tenha fundamento em relação ao sistema eleitoral. Então, passa a ser, sim, mais uma tentativa de escamotear os problemas do país, de esconder a nossa realidade e de criar confusão, polêmicas falsas polêmicas que não servem para nada, que não resolvem o problema da população e que, infelizmente, tem sido a marca constante, permanente desse governo que está aí.
Muito bem, a gente conversa com o deputado federal Bira do Pindaré aqui no Roda Viva da Rádio Educadora ao vivo. Valéria Baldez, a sua questão para o deputado. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo ao programa Roda Viva da Rádio Educadora. Falando agora sobre a privatização dos Correios. De que forma o senhor vê essa privatização? Olha, Valéria, bom dia primeiro, dizer o seguinte, lamentável, os Correios é uma empresa secular, é uma empresa lucrativa, é uma empresa muito respeitada pelo povo brasileiro. Para você ter uma ideia, eu vou dar um dado aqui que vai assustar o Padre Guto. Das 3 instituições mais respeitadas no Brasil, a primeira é a família, a segunda é o Corpo de Bombeiros e a terceira são os Correios. Tamanha confiança do povo brasileiro. Por que eu digo que assusta o Padre Guto? Porque as igrejas não apareceram entre as 3 instituições, né? Espero que seja logo abaixo. Vem logo abaixo, perfeitamente. Mas para mostrar o quanto os Correios são respeitados no Brasil, e infelizmente essa empresa está sendo agora dentro de um processo de privatização. Já foi aprovada o projeto na Câmara, agora seguiu para o Senado da República, e nós esperamos que o Senado reprove esse projeto e a gente evite a privatização. Aqui no Maranhão, por exemplo, nós teríamos mais da metade das agências de Correios do Maranhão seriam fechadas, ou vão ser fechadas, caso permaneça essa decisão de privatizar os Correios. Por que vão ser? Porque a iniciativa privada não tem interesse em agências que não dão lucro. E as agências do Maranhão, salvo as agências de São Luís, Imperatriz e outras poucas cidades, são todas deficitárias. Elas não têm lucro, elas cumprem um papel social. E esse é o sentido de ter uma empresa pública. Não é apenas o lucro, é o resultado. E por isso que nós somos contra a privatização, porque a privatização vai trazer prejuízo para a população, além de trazer também demissões, mais desemprego, porque certamente nós vamos ter muitas demissões nessa empresa, que é uma das que mais empregam no Brasil. Nós temos quase 100 mil trabalhadores que trabalham nos Correios, principalmente carteiros, que vão de porta em porta entregar as correspondências e as mercadorias. E o que está por trás de tudo isso? O que está por trás é o interesse da iniciativa privada no mercado, que hoje é um dos mais importantes do mundo, que é o mercado de logística, o mercado de entregas, porque vocês sabem que o comércio que mais cresce no mundo é o comércio eletrônico. E o comércio eletrônico depende do serviço de entrega. Por isso que eles querem a privatização dos Correios. Portanto, há um interesse meramente econômico, financeiro, contra os interesses da população que precisa desses serviços básicos, sobretudo as comunidades mais pobres, a periferia das cidades, os municípios mais pobres, e que perderão, em grande parte, porque a iniciativa privada não tem interesse em oferecer esse serviço para essa parcela que é majoritária da população brasileira. Verdade, deputado. Inclusive se constrói uma narrativa dizendo que os Correios estão sucateados, são deficitários, etc. Algo parecido com o que se tenta construir em relação à imagem da Eletrobras, Eletronorte, também nesse discurso de tentar buscar privatização, não é mesmo? Sempre eles usam essa estratégia, que na verdade, se há sucateamento, esse sucateamento é orquestrado, ele é planejado estrategicamente para justificar as privatizações, mas nem no caso da Eletrobras e nem no caso dos Correios, eles conseguiram isso, porque tanto uma quanto a outra são empresas muito fortes nos seus segmentos, muito estabilizadas economicamente. Estratégicas. Portanto, estratégicas, né? Uma na área de energia e outra na área de comunicação. Porque quando a gente fala de enfrentar, de ser contra a privatização, fica parecendo até que a gente quer estatizar tudo. Não, não é isso. A maior parte da economia brasileira, o Brasil é um país capitalista, e a maior parte da nossa economia ela é privatizada, né? Serviços, inclusive públicos, a maior parte são privatizados. O que nós queremos é preservar as empresas que nós consideramos estratégicas. É o caso do setor de energia, é o caso do setor de comunicação, no caso dos Correios, é o caso também do setor bancário, né? E assim por diante. Então, a Petrobras, que é o setor petrolífero, e nós queremos preservar essas empresas porque elas impactam, inclusive,
na nossa soberania nacional. Veja que os Estados Unidos da América, que é o país capitalista mais poderoso do mundo, ele não abriu mão do setor elétrico, que é público até hoje, e nem do setor de comunicação, que também é público. Então, por que nós temos que abrir mão? Então, é essa subserviência, é essa postura subalterna adotada pela elite brasileira e por quem governa o Brasil, é que a gente não compreende e criticamos e combatemos. Portanto, é essa a justificativa da nossa posição. Matheus, do Brasil. Muito bom dia, deputado Bira do Pindaré. É um prazer ter você aqui no programa Roda Viva da Rádio Educadora do Maranhão. A minha pergunta é a seguinte: deputado, o senhor, como relator do projeto de lei que proíbe a terceirização das atividades do magistério em escolas particulares, entende que isso seria prejudicial para a educação? Muito prejudicial. Eu fui relator dessa matéria, já foi aprovado na Comissão de Educação e nós tivemos um posicionamento favorável à proibição dessa terceirização, porque, veja, a terceirização ela já foi autorizada no Brasil até em atividades fins, mas existem exceções. Vou dar um exemplo. O setor aeroviário, o piloto do avião não pode ser terceirizado. O piloto do avião, existe lei que proíbe a terceirização, portanto, o piloto tem que ser empregado da empresa que opera aquela aeronave, aquele sistema de aviação. A mesma coisa nós defendemos em relação à educação. O professor e a professora não podem ser terceirizados, porque estão na essência do sistema da educação. É a espinha dorsal de todo o processo pedagógico. E nós não podemos admitir que isso seja terceirizado, porque a terceirização implica em precarização, em prejuízo na qualidade do serviço, em redução de direitos e impacta também nos resultados. Portanto, nós tivemos um relatório bastante consistente em relação a isso, fizemos audiência pública, ouvimos todos os setores e, por incrível que pareça, até os setores privados no Brasil, os representantes foram favoráveis a esse nosso posicionamento. Portanto, foi uma aprovação com ampla margem de apoio dentro da Comissão de Educação e eu espero que prevaleça a decisão final também proibindo a terceirização no setor do magistério na educação pública e privada, principalmente no caso aí, a educação privada no Brasil. Deputado, antes de passar aqui para o cenário maranhense, para a gente conversar um pouquinho, que mais projetos ou iniciativas a nível de Câmara Federal o senhor tem protagonizado, tem tido embates junto à Câmara Federal, que o senhor gostaria de expor agora e trazer o debate para a gente? Padre Guto, primeiro falar sobre a nossa atuação enquanto presidente da Frente Parlamentar Quilombola. Você sabe que esse é um segmento historicamente excluído, são remanescentes de uma população que foi escravizada no país e que no Maranhão tem uma presença muito forte. O Maranhão é um estado quilombola, a maior quantidade de comunidades quilombolas do país está aqui no Maranhão, portanto eu me orgulho muito de ser o representante dentro do parlamento brasileiro desse segmento tão importante. Assim como nós temos os indígenas, que são importante segmento do país, nós temos também os quilombolas, que têm uma importância também muito grande. E como presidente da Frente Quilombola, eu tenho atuado em todos os projetos que diz respeito a essa comunidade. E eu queria destacar aqui a nossa luta pelas ações emergenciais de combate à Covid, para as comunidades quilombolas. Nós conseguimos, por exemplo, a aprovação de um projeto de lei de minha autoria que garantiu a priorização da vacinação para os quilombolas. Em grande parte dos municípios, nos municípios do interior do Maranhão, nós tivemos aí, as vacinas chegaram primeiro nas comunidades quilombolas e depois foi para a sede. E muita gente até questionou, mas por que isso? Porque nós conseguimos garantir a aprovação de que esse público fosse priorizado na vacinação, assim como os indígenas e as comunidades tradicionais. Então, são trabalhos como esse que eu acho que faz muito sentido, que justificam bastante a nossa atuação dentro do parlamento. Na pauta geral, eu sou membro hoje da comissão que está analisando, a comissão especial que analisa a PEC 32, que é esta PEC que acaba com a estabilidade do servidor público. Nós temos feito esse enfrentamento
não só acaba com a estabilidade do servidor, mas também acaba com o concurso público, né, prejudicando também o acesso às carreiras, né, as carreiras são praticamente destruídas, então é um retrocesso gigantesco. E eu conclamo aqui o conjunto dos servidores públicos municipais, estaduais e também os federais, e conclamo a sociedade. Esse projeto não pode prosperar, porque se prosperar, quem vai sair perdendo é a sociedade, que depende dos serviços públicos. E o que eles querem lá é a terceirização completa. Eles estão autorizando na Constituição a cooperação com o setor privado para executar serviços públicos. Isso na saúde, isso na educação, isso na segurança pública. É um absurdo que isso aconteça. Nós estamos vendo agora aí no combate à Covid o papel que tem o SUS. Se não fosse o SUS, o que seria de nós? Imprescindível. Nesse enfrentamento à pandemia? Então, nós precisamos garantir que isso não prospere, e é uma luta que a gente faz constante lá na defesa dos interesses dos maranhenses e do povo brasileiro. Deputado, obrigado pelas palavras, pela atualização. Muito importante essas frentes que o senhor encampa, tanto na questão quilombola e também na defesa do trabalho do servidor público, do concurso público e suas garantias e estabilidades. Eu trago agora o assunto aqui relacionado à base do PSB, seu partido. Com a vinda do governador Flávio Dino, como é que está a base aqui no Maranhão e os projetos, né, para a eleição vindoura, que o cenário já se aproxima e é preciso encampar aqui as conversas, as tratativas para a sucessão do governador? Com a vinda do governador Flávio Dino, o partido se fortaleceu. O partido está crescendo muito, são muitas adesões aí em todos os municípios, e nós estamos nos preparando, né, para a eleição majoritária, né, respeitando a liderança do nosso governador, que está coordenando a sua sucessão, dialogando com todos os pretendentes para construir uma unidade do grupo que hoje o grupo que hoje está à frente do governo do estado do Maranhão, e também preparando para a eleição proporcional, né, para a eleição de deputados federais, a eleição de senador. Naturalmente, o nosso governador possivelmente se desliga do governo, né, a partir do mês de abril do ano que vem, para se candidatar a Senado da República. Esse é o planejamento que nós temos. E também vamos montar a chapa para deputado federal e para deputado estadual. Eu sou pré-candidato à reeleição como deputado federal, e nós temos um conjunto de pessoas que nós estamos aí conversando e articulando para integrar tanto a chapa para a Câmara quanto a chapa para a Assembleia Legislativa, para eleger grandes bancadas, né, que é a nossa pretensão e a nossa meta. Portanto, estamos fazendo todo esse trabalho, toda essa preparação, com muito cuidado, com muito zelo, com muita coerência com a nossa luta, inclusive a nossa luta nacional, que hoje tem como objetivo principal derrotar esse projeto de destruição que está à frente do governo brasileiro. Inclusive, o senhor já até respondeu também, o senhor já se colocou como pré-candidato a renovar o mandato de deputado federal, mas eu pergunto também agora, há poucos dias esteve conosco em São Luís o ex-presidente Lula, com toda a movimentação, já fazendo tratativas, aliás, viajando o Brasil, né? Como é que está a situação do apoio ou do cenário político a nível nacional? O senhor fala em derrotar esse projeto que está aí, né? Passar por ele. E como é que o senhor enxerga essa conjuntura nacional? O presidente Jair Bolsonaro vai buscar reeleição, com certeza, isso é certo. O presidente Lula desponta como a liderança da esquerda, e há também alguns possíveis candidatos a uma terceira ou quarta via. Como é que o senhor analisa esse cenário eleitoral e cenário nacional na política? Olha, Padre Guto, é muito difícil você não ter uma eleição polarizada, né, no próximo ano. Então, nós temos aí a presença, possivelmente, do atual presidente da República como pretendente à reeleição, uma vez que o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, não pauta o seu impeachment. Nós temos mais de 120 pedidos de impeachment protocolados na Câmara. Então, ele certamente vai para a reeleição. Nós vamos ter a tarefa de retirá-lo do governo pelo voto, né, pelo voto do povo brasileiro.
E temos, do outro lado, o ex-presidente Lula, que, indiscutivelmente, foi o melhor presidente que o país já conheceu, né? E um presidente que conseguiu, inclusive, concluir o seu mandato, né, em 8 anos de trabalho, trazendo grandes resultados, grandes programas sociais, e que hoje, eu acho que na hora que se compara o que nós temos na atualidade e o que se tinha na época dele, é um disparate. O PSB está discutindo em mesa nacional para definir o seu direcionamento. Não há uma decisão oficial do PSB em relação à candidatura a presidente. O PSB admite a hipótese de ter candidatura própria, mas admite a hipótese também de fazer aliança. Na minha leitura pessoal, eu acho que a tendência maior do PSB é fazer uma aliança, e uma aliança com o presidente Lula, né, com o campo da esquerda. Então, essa é a tendência maior na minha interpretação e também na minha defesa. Eu, particularmente, acho que seria e deve ser o melhor caminho. Inclusive, acompanhei agora a recepção ao presidente Lula aqui no estado do Maranhão, e foi extraordinário, assim, a acolhida, o entusiasmo, a motivação e a disposição dele também, né, que está procurando unir o país, né, unir todas as forças políticas, fazer uma ampla frente para enfrentar essa situação. Veja, uma situação atípica. Hoje, a questão não é quem é esquerda e quem é direita, mas é quem é contra e quem é a favor da democracia. Nós defendemos a democracia e devemos unir todos aqueles que defendem a democracia em torno desse propósito. Ao meu ver, nós estamos aqui pensando na defesa da vida, na defesa de direitos fundamentais. Então, nós não podemos medir esforços e nem ficar criando melindre por conta de questões partidárias, porque nós temos que trabalhar em torno de um objetivo maior. É a democracia que está em risco, é a democracia que está em jogo. Então, pensando dessa forma, eu não tenho nenhuma dúvida que nós temos que marchar unido, né, na esquerda, e, ao meu ver, a melhor opção colocada é a do ex-presidente Lula. Muito bem. Conversamos com o deputado federal Bira do Pindaré. Deputado, o senhor quer partilhar um pouquinho para a gente daquilo que é possível partilhar, a sua agenda próxima, seja São Luís, Brasília ou aqui nos municípios do Maranhão? Bom, essa semana, amanhã eu estou indo a Brasília e a pauta que nós devemos estar enfrentando é a pauta da PEC 32, que eu já falei aqui, que é a tal da reforma administrativa. Então, certamente é o grande enfrentamento. Mas amanhã teremos também a entrega de ambulâncias e nós vamos contemplar, por indicação, nosso município de Cururupu, né, que é um município onde nós temos uma presença e uma atuação importante ali na região do litoral ocidental, né? E no decorrer da semana nós vamos também cumprir a agenda no interior do estado, procurando acompanhar as ações do governo, que ainda não foi divulgado, mas certamente amanhã nós teremos a confirmação e estarei também cumprindo essa agenda no interior do Maranhão. Então, me parece que é o que nós temos para esta semana, além do enfrentamento aí a toda essa pauta que está colocada na ordem do dia, em relação aos ataques à democracia, né, e esse enfrentamento que é uma resistência permanente dentro do Congresso Nacional. Então, me parece que é o que nós temos para esta semana, meu querido Padre Guto. Deputado, antes da gente se despedir, as suas considerações finais aqui no Roda Viva da Rádio Educadora. Eu quero agradecer e dizer da minha alegria e do privilégio aqui de ser entrevistado na Rádio Educadora por intermédio do Padre Guto, que eu não tinha sido entrevistado por ele ainda, né, pela Valéria, né? E aqui está anotado também o Luiz Filho, mas eu não ouvi nenhuma pergunta do Luiz Filho. Luiz Filho ficou nos bastidores aqui. Fez a produção, foi para outra tarefa agora. Isso, e quero também parabenizar pelo formato aqui, eu não sei se está sendo transmitido pelas redes sociais, mas parabenizar vocês pelo formato aqui da entrevista, né? E desejar que a Rádio Educadora continue firme aí, se organizando, se fortalecendo, que é uma voz permanente das comunidades, é uma voz que leva a fé, a expressão da nossa fé católica, e eu fico muito feliz em poder estar sempre aqui com vocês, dialogando sobre os grandes temas de interesse do Brasil e do Estado do Maranhão. Muito obrigado, bom dia a todos e todas. Deputado, a alegria é nossa, muito obrigado pela deferência, por ter aceito o nosso convite, uma boa missão aí junto às suas atividades como deputado,
Quero mandar um abraço aqui também à sua assessoria, na pessoa da Saride e do Simão e de todos que colaboram. Muito obrigado e conte sempre com a Rádio Educadora e uma ótima semana ao senhor. Valeu. Conversamos com o deputado federal Bira do Pindaré, direto aqui da Rádio Educadora pelo aplicativo. Deu tudo certinho, graças a Deus. Muito obrigado a você, ouvinte, que acompanhou a entrevista. A gente tratou de temas muito importantes da agenda nacional, do presidente Jair Bolsonaro, da agenda política do Estado, enfim, temas de relevância. É sempre bom termos entrevistas com conteúdos como esse aqui no nosso Roda Viva da Rádio Educadora do Maranhão.